Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia 18 de setembro. Hoje a família franciscana recorda de São José de Copertino. Ele viveu de 1603 a 1663. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Jesus aceitou, foi e sentou-se à mesa. Ora, uma mulher de má fama, conhecida como pecadora pública, soube que Jesus estava ali na casa. Ela foi até lá com um alabastro muito caro. Pôs-se aos pés de Jesus, por trás, chorava, molhava seus pés, os enxugava com seus cabelos e depois ungia os pés de Jesus com aquele alabastro muito caro. Simão, aquele fariseu que o havia convidado, começou a pensar consigo mesmo: se este homem fosse um verdadeiro profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando nele é uma pecadora pública. Jesus, conhecendo então os pensamentos do coração de Simão, disse: Simão, que te parece? Havia um credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como eles não tivessem com que pagar, aquele senhor perdoou os 2. Para você, quem o amará mais? Simão respondeu: eu creio, Senhor, que seja aquele a quem foi mais perdoado. Jesus, então, olhando para a mulher, disse a Simão: veja, Simão, esta mulher. Eu cheguei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, desde que cheguei, está a banhar os meus pés com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Você não me deu o ósculo da paz. Ela, porém, desde que aqui cheguei, ela não cansa de beijar os meus pés. Você também não me deu o óleo para ungir a minha cabeça. Ela, porém, desde que aqui cheguei, ela também unge os meus pés. Por isso eu vos digo: a quem muito foi perdoado, muito será o amor dessa pessoa. Aqueles que estavam ali começaram então a pensar: quem é este homem que pode até perdoar pecados? E Jesus disse então àquela mulher: mulher, teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos diante de uma lógica contraditória da nossa. Porque a lógica do Senhor não é a minha lógica. A sua lógica não é a lógica do Senhor. Porque a nossa lógica é limitada. O nosso amor não é o amor do Senhor. Porque o nosso amor é condicionado. Se você me ama, eu te amo. Se você me faz o bem, eu te faço o bem. Agora, do Senhor, não. Apesar das nossas infidelidades, apesar do nosso desamor, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Porque o nome de Deus é amor. O nome de Deus é misericórdia. Na primeira leitura de hoje, ainda com a catequese de Paulo a Timóteo, ele ainda continua a educar o coração do seu discípulo Timóteo. E dizendo a ele: até que eu chegue aí, procure viver bem, cuidar de você e também daquilo que você ensina. Mesmo você sendo jovem, procure viver bem, procure dar bom testemunho, para que seu testemunho seja credível. Cuida-te de você mesmo e também daquilo que você ensina, com paciência, com perseverança, com constância e também com esperança. Mas cuida-te de ti mesmo e da palavra que ensinas. Dê bom testemunho, para que assim todos possam ser edificados com o seu testemunho, porque o melhor pregador que existe é o exemplo de vida. Ainda que eu e você, e volto a repetir, ainda que eu e você carreguemos uma certa dosagem de incoerência humana, de hipocrisia humana, porque nós também carregamos
todos os vícios dos humanos, todos eles, e tomamos consciência dos nossos pecados, das nossas debilidades, e assim nós vamos confiando mais no mérito de Jesus do que em nossas obras. Então agora podemos entrar no espírito do evangelho de hoje, porque Jesus está na casa de um fariseu, que o convidou para jantar. Ora, ali era um ambiente essencialmente masculino, somente para os homens era proibido às mulheres, mas aquela mulher de má fama, chamada por eles de pecadora pública ou prostituta, ela ficou sabendo que Jesus estava naquela casa e ela invadiu aquele recinto. Primeira coisa, que ela não respeitou a lei, ela não respeitou a tradição, ela foi até Jesus, ela não respeitou. Por outro lado, ela poderia ser banida, poderia ser expulsa dali, mas ela correu esse risco por causa de Jesus, porque ela ficou sabendo que Jesus estava ali e nesse momento Jesus é a sua tábua de salvação, porque Jesus é o único Salvador que temos, é a única esperança que temos. Ela foi, adentrou ali, se pôs detrás de Jesus aos seus pés, humildemente, e ela lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, e enxugava com seus cabelos, e depois ungia com aquele óleo de alabastro muito caro. Simão, o fariseu, arrogante, orgulhoso, aquele que confiava mais em suas obras e no cumprimento da lei do que na misericórdia, ele começou a pensar consigo mesmo: se este homem fosse um profeta de verdade, ele saberia que mulher é essa. Quer dizer, ele coloca em dúvida a veracidade de Jesus. Ele coloca em dúvida. Jesus conhecendo os pensamentos dos corações, porque quem pode esconder-se do Senhor? Quem que pode se ocultar dos olhos do Senhor? Ninguém. Jesus conhecendo então os seus pensamentos vai dizer: Simão, veja bem, um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas e o outro 50. Como eles não tivessem com o que pagar, o Senhor resolveu perdoar os 2. Quem amará mais esse Senhor? Ele mesmo conclui: aquele que foi muito perdoado. Então Jesus vai dizer: está vendo esta mulher? Ela amou demasiado, ela amou muito, por isso os seus pecados são perdoados. E Jesus começa a elencar algumas tradições que Simão não cumpriu. A água para lavar os pés, a mulher lavou seus pés com com as lágrimas, e enxugou com os cabelos. O ósculo da paz, o beijo da paz, Simão não lhe ofereceu, e a mulher não parava de beijar os pés de Jesus. Isso era uma humilhação muito grande, beijar os pés. E ela foi até ali. Depois, você não me deu óleo para colocar na cabeça, mas ela ungiu os meus pés com esse alabastro caro. Por isso eu te digo, seus muitos pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Meus irmãos, minhas irmãs, até hoje esse fariseu vive em mim e vive em você. Um fariseu que pensa que os pecadores não merecem a misericórdia de Deus, que eles não merecem porque são pecadores. E os demasiado justos pensam que não necessitam dessa misericórdia porque nunca mataram, nunca roubaram, nunca fizeram isso. Quer dizer, se sentem mais santos do que o próprio Senhor. Jesus vai dizer então, os pecados dela são perdoados porque ela muito amou. Os presentes que estavam ali começaram a perguntar: mas quem é este homem que diz que perdoa pecados? Para eles, Jesus era um herege. Mas Jesus vai dizer: mulher, tua fé te perdoou, tua fé te salvou. Vá em paz. Que esta palavra seja um bálsamo para curar a mim e a curar a você. Principalmente nas nossas durezas de coração, frieza de coração, nas nossas tiranias de julgarmos os outros. E que esta palavra seja para mim e para você esta orientação, que o nosso mérito é Jesus. Que o nosso mérito é Jesus e não são as nossas obras. Nós não nos salvamos por nossas obras. As obras servem para dar credibilidade, veracidade à fé que nós dizemos que professamos. Agora, a nossa salvação está no nome do Senhor. Ainda que Santo Agostinho nos tenha também ensinado, aquele que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Porém, 90% pertence ao Senhor, 10% à participação humana. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. São José de Cupertino, rogai por nós, paz e bem.